السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, caros irmãos e estimadas irmãs, antes de entrarmos para o corpo do nosso tópico, vamos deixar cá uma nota que apareceu na mente quando eu saía de casa. Quando essas palestras são publicadas, são propagadas, palestras e tudo que está relacionado com o Din de Allah subhanahu wa ta'ala é publicado e é chamado as pessoas para aproximarem-se, para ouvir aquilo que Allah e o seu Rasul alayhi salatu wassalam disseram, as pessoas dividem-se em 4 partes. As pessoas dividem-se em 4 partes. Depois cada um de nós vai avaliar o seu lugar. A primeira parte é aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala falou acerca deles, dizendo: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. O que se passa com eles, que quando são chamados para a exortação, كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ, comportam-se como burros assustados, فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ, fugindo de um leão. Esta figura que Allah subhanahu wa ta'ala usou. O que se passa com eles quando são chamados para a exortação? Comportam-se como burros assustados, fugindo de um leão. O mesmo sucede hoje. Existem pessoas que recebem, mas a partir do momento que ele vê, dá a primeira olhada e constata que trata-se de uma palestra, ele manda passear. Nem quer terminar com a leitura do panfleto. Fica logo assustado ou não me diz respeito, diz a si próprio no seu interior. Este é o primeiro grupo. O segundo grupo é aquele que aparece, mas com um propósito. Acerca desses, Allah subhanahu wa ta'ala também diz: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. Existem alguns que fingem ouvir a sua exortação, neste caso dizendo para o Nabi sallallahu alayhi wa sallam, حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ, mas a partir do momento que saem dessa exortação, dessa palestra, قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, dizem para aqueles que foram concedidos o conhecimento. Neste caso, Allah subhanahu wa ta'ala referia-se aos sahabas radiyallahu anhum. ماذا قال آنفا, o que ele disse? Não disse nada de interessante. Neste grupo estão enquadrados os hipócritas, que apenas vinham no agrupamento de Nabi alayhi salatu wassalam com intuito de tirar defeitos, examinar a personalidade de Nabi alayhi salatu wassalam. E o terceiro grupo, Allah subhanahu wa ta'ala também fala deles, que são aqueles que apenas acatam a mensagem de alguém que tem um certo estatuto para eles. Para ele acatar a mensagem de Allah, é necessário que o pregador seja uma pessoa com estatuto. É o mesmo que o Quraysh exigiu, dizendo: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Será que Allah subhanahu wa ta'ala não poderia ter revelado este livro para um homem
com estatuto alto de Meca ou Taif, essas duas cidades famosas. Quer dizer, o critério para eles era a mensagem vir de uma pessoa com estatuto, uma pessoa com riqueza, uma pessoa com fama. Era esse o estatuto que o Quraysh exigia de Allah subhanahu wa ta'ala. E o quarto grupo, e inshallah todos nós fazemos parte deste, Allah subhanahu wa ta'ala fala: فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Diz para o Nabi sallallahu alaihi wasallam: dá boas novas para os meus servos. Quem são? الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Aqueles que prestam atenção quando se fala de Allah e o seu Rasul alaihi salatu wassalam, fayattabi'una ahsana, e praticam com o melhor que foi dito nesta exortação. Praticam com o melhor que foi dito nesta exortação. Porque às vezes o pregador pode não falar tudo de interessante numa palestra, de 1 hora de tempo, mas de certeza que ele falou algo que tocou no seu coração. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz ao Nabi sallallahu alaihi wasallam para dar boas novas àquele servo que escuta atentamente. Não é daqueles que fica engajado no seu celular ou a conversar ou distraído. Não, escuta atentamente aquilo que está a ser dito acerca de Allah e o seu Rasul alaihi salatu wassalam, e em seguida pratica com o melhor que ele escutou. Esse Allah subhanahu wa ta'ala, acerca desta pessoa, Allah diz: فَبَشِّرْ عِبَادِ, dá boas novas, ó Muhammad alaihi salatu wassalam, para este servo. Boas novas do tawfiq de Allah subhanahu wa ta'ala, da ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, do bem-estar de Allah subhanahu wa ta'ala, da satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala e do paraíso prometido por Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, sempre que nós temos esta força e Allah subhanahu wa ta'ala nos inspira a sair da nossa casa para escutar uma palestra, não devemos esquecer também de implorar Allah subhanahu wa ta'ala para nos fazer parte deste grupo, deste último grupo, porque são esses que triunfarão com as grandiosas recompensas. Entrando para o nosso tópico, os 7 conselhos através dos quais protegerás a sua pessoa na vida terrena. O que vocês acham que seria o primeiro conselho? Alguém tem noção? Ninguém? Amin? Amin ou Amir? São gêmeos, por isso que eu estou a dizer Amin ou Amir. Mais ou menos. Taqwa. Mas não. É sobre o Tawhid. O Tawhid tinha que vir em primeiro lugar. Se eu não colocasse o Tawhid em primeiro lugar, estaria a injustiçar a mim próprio e a vocês. Porque a partir do momento que a pessoa não tem Tawhid, ele não tem a proteção. Não é por acaso que Allah subhanahu wa ta'ala, a primeira ordem que consta na sequência do Coran, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ó gente, adorai somente Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a primeira ordem. Quando nós iniciamos com Suratul Fatiha, depois iniciamos com Alif Lam Mim Dhalika al-Kitab, não existe ordem alguma antes de Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ó gente, adorai unicamente ao vosso Senhor. Esta é a primeira ordem. E a primeira proibição, segundo a sequência do Coran, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Não crieis sócios
junto de Allah subhanahu wa ta'ala. Este que é o Tawhid. É o primeiro conselho que Allah subhanahu wa ta'ala deixou para as suas criaturas. E vejam, caros irmãos e estimadas irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala diz que criou os céus, a terra e tudo quanto nele existe por causa deste mesmo princípio. É por causa deste princípio que nós existimos. E a prova disso é o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Que não criei os seres humanos nem os gênios somente para me adorarem. Liya'budun, que significa, conforme disse Ibn Abbas, rahimahullah, liyuwahidun, para me unificarem na adoração. Este é o propósito pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala criou a cada um de nós, criou aos nossos pais. E as criaturas todas, desde Adam alayhi salatu wassalam até a última criatura que virá. Este que é o propósito pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos. E todas as outras coisas também foram criadas para servir este objetivo de Allah subhanahu wa ta'ala. O sol foi criado para este objetivo. A lua, para concretizar-se este objetivo de Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Apenas criei os seres humanos e os gênios para me unificarem na adoração. E veja, quando o Shaitan soube que este é o maior tesouro que o ser humano pode ter junto de si, tentou de todas as formas desviar. Tentou de várias formas desviar o ser humano gradualmente deste mesmo propósito. E vocês bem sabem da história de Nuh, ou do povo de Nuh, alayhi salatu wassalam, quando foi adorando ídolos, estátuas. De princípio, apenas era uma veneração. E eles, quando olhavam para aquelas mesmas estátuas, recordavam-se de pessoas piedosas. E isso fazia-lhes aproximar-se mais de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas com o andar do tempo, foram criando parceiros junto de Allah subhanahu wa ta'ala. E mesmo assim, Allah subhanahu wa ta'ala, através da sua misericórdia, foi enviando profetas e mensageiros. Desde Nuh, alayhi salatu wassalam, até o Nabi Muhammad, alayhi salatu wassalam, o propósito do envio de todos esses mensageiros, que Allah bem sabe o seu número, foi este: de tirar as pessoas da escuridão. Quando diz-se a escuridão, é associar coisas junto de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que Allah diz: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رِجَالٍ, no outro versículo, que todo profeta que nós enviamos na face da terra, inspiramos ele, ou deixamos esta instrução: diga ao seu povo, ani'budullah, adorai Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. E no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Para todas as nações, para todos os povos, nós enviamos um profeta. Qual foi o intuito? أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Adorai Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente e deixai tudo que possa interferir neste propósito. É este o propósito pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala criou a cada um de nós, os céus, as terras e tudo quanto nele existe. O propósito pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala enviou os profetas. O propósito pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala
enviou o Corão e todos os outros livros. Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah. Allah diz que nós enviamos um livro detalhado. Depois, a primeira mensagem que Allah subhanahu wa ta'ala diz que este livro carrega consigo, alla ta'budu illa Allah, que não deveis adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o propósito pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala enviou o Corão. E nenhuma ação tem validade alguma, nenhuma boa ação tem validade alguma se não for feita exclusivamente para Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Aquele que deseja ou está convicto de que encontrará com o seu Senhor, quer dizer, a morte. Qual é a instrução que Allah subhanahu wa ta'ala deixou? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, que pratique boas ações, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, e que não associe nada junto do seu Senhor. O salah deve ser feito somente para Allah subhanahu wa ta'ala. E a maior diferença entre o bom comportamento, hoje nós muito dizemos que os ocidentais praticam melhor com o Islã. Até podem ter este comportamento de fora, mas tudo aquilo é com um objetivo. No Ocidente, a pessoa é obrigada a chegar pontualmente no trabalho. É uma cultura. É cultura não deitar lixo na estrada. Até nós, moçambicanos, quando vamos para o Ocidente, alhamdulillah, fazemos questão de deitar o lixo num lugar específico. Mas quando estamos cá no nosso país, em qualquer lugar, deitamos. É uma cultura. E eles não ganham recompensa alguma por este comportamento. Porque eles não estão a fazer por Allah subhanahu wa ta'ala. Ao passo que o muçulmano, quando adota esses comportamentos, adota porque ele aprendeu de Allah e o seu Rasul alayhi salatu wassalam, e espera uma recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a diferença entre nós e eles. Portanto, caros irmãos, a primeira lição é o Tawhid. Muitos de nós podem dizer, mas Sheikh está a falar cá de Tawhid. Nós todos os dias fizemos salat. Nós todos os dias dizemos La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Não é verdade? Não dizemos? Mas existem coisas que invalidam este La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, ainda ontem estive a ver vídeos de pessoas que se intitulam muçulmanas, da forma como veneram aos seus sábios. Alguns fazem sajda, vão às campas, Baba Jelani, Ajmer Sharif, por pequena dificuldade que ele tem na sua vida, ele recorre a outras coisas fora Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui que encontra-se o exame. A pessoa, quando está bem, não tem dificuldades, mashallah, com muita facilidade consegue unificar Allah subhanahu wa ta'ala. Mas a partir do momento que ele cai numa dificuldade, aí o shaitan ataca. As mulheres, vocês bem sabem, quando ouvem que o seu marido casou com a segunda, a maioria, muitas, a primeira coisa que vão fazer qual é? Não posso ficar atrás. O feiticeiro. Para quebrar esse laço. Ir ao feiticeiro, você deve sacrificar animais para seres fora Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah diz, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. O meu sacrifício, o meu salat, tudo é para Allah subhanahu wa ta'ala. Diz para o Nabi sallallahu alaihi wasallam para dizer para o seu ummat. Portanto, muitos de nós podem até dizer La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mas no entanto associa várias coisas junto de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que os sábios dizem que o Abu Jahl
Abu Jahl, apesar da sua descrença, percebeu o significado de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah melhor que muitos que se intitulam muçulmanos. Porque Abu Jahl negou de abraçar o Islã porque ele sabia que a partir do momento que eu abraço o Islã já não posso adorar esses ídolos. Não posso venerar nenhuma campa. Ele percebeu. E é por isso que eles diziam: Aj'al al-alihata ilahan wahida. Será que nós vamos fazer de todos esses deuses um único Deus? Quer dizer, eles perceberam o conteúdo desta mesma frase: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. E é por isso que negaram, rejeitaram entrar no Islã. Ao passo que muitos, infelizmente, os que se intitulam muçulmanos, não conhecem o verdadeiro significado desta mesma frase. Não dão o direito desta mesma frase. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ninguém é digno de adoração fora Allah. Isso pressupõe tu adorares Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente em momento de satisfação, assim como dificuldade. Em todas as circunstâncias, tu tens apenas ligação com Allah subhanahu wa ta'ala. Adoeceu, toma o medicamento, mas também confiando em Allah subhanahu wa ta'ala. Alguém faleceu, tantos nós já ouvimos que quando morre um ente querido, até insultam Allah subhanahu wa ta'ala. Vocês nunca ouviram? Insultam. Por que Allah fez isso? Será que ele não podia levar outra pessoa? Porque ele não percebeu o verdadeiro conteúdo de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Até passamos a ter um pensamento negativo a respeito de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é por acaso, caros irmãos, que os nossos ulama, rahimahumullah, escreveram livros, só para explicar esta mesma frase, o conteúdo desta frase, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Porque é importante cada um de nós procurar saber o seu verdadeiro conteúdo, as condições e as coisas que invalidam esta mesma frase, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Porque aquele que tem Tawhid tem Allah subhanahu wa ta'ala junto de si. E aquele que tem junto de si Allah subhanahu wa ta'ala, nada pode lhe prejudicar. Ele tem a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que Allah bem promete no Corão quando diz: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Aqueles que creram e não associam nada junto de Allah subhanahu wa ta'ala, esses sim têm a paz, têm a segurança e são bem-sucedidos. Esta é uma promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Tawhid sempre vem em primeiro lugar, porque nós estaríamos a injustiçar se colocássemos algo antes do Tawhid, porque próprio Allah subhanahu wa ta'ala, no Corão também, a primeira ordem que colocou foi U'budu rabbakum, e a primeira proibição, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. A segunda qualidade é Tauba. A segunda qualidade é o Tauba. Depois de Allah subhanahu wa ta'ala te dar o tawfiq, a compreensão de você adorá-lo unicamente, exclusivamente, você está propenso a cair em pecados. E que são inúmeros os pecados, não podemos cá contar. Mas todos nós temos um defeito, temos um pecado. E é por isso que dizem que todos nós somos pecadores. A diferença é que os nossos pecados podem ser diferentes. Alguns são mais graves que dos outros. Esta é a única diferença. Mas no fim todos nós somos pecadores. E é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: Kullu bani Adama khata. Ainda que você veja a pessoa que você mais admira, saiba que ele tem um pecado.
Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Kullu bani Adam khata". Todo filho de Adam erra, está propenso a cair no pecado. Wa khairul khata'ina tawwabun. Porém, o melhor dos pecadores é aquele que rapidamente volta para Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala das qualidades dos crentes, diz: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Falando dos crentes, não está a falar dos pecadores, dos verdadeiros crentes. Allah diz que são aqueles que, quando incorrem em uma obscenidade, rapidamente recordam-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Dhakarullah, recordam-se rapidamente de Allah. Fastaghfaru lidhunubihim, e imploram pelo perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Implorar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala é um meio de atrair a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que Allah diz: لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Por que vocês não imploram o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala para que Ele possa ter misericórdia de vós? Veja, para que Allah possa ter misericórdia de nós, é importante implorarmos o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. E veja que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. É uma promessa que Allah deu ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, que jamais iria castigar o seu povo enquanto ele estivesse presente. Quer dizer, durante a vida do Nabi sallallahu alaihi wasallam, os sahabas radiyallahu anhum estavam garantidos que não cairia o adab de Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. E Allah subhanahu wa ta'ala não lhes castigará enquanto eles implorarem pelo perdão. A primeira já não temos. Não temos junto de nós o Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas temos junto de nós o perdão. Temos junto de nós o perdão. E no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Implorai pelo perdão de Allah subhanahu wa ta'ala para que vocês possam triunfar. Para que vocês possam triunfar, qual é a condição? Implorem o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. E no outro versículo, Allah diz: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين, ó crentes, توبوا إلى الله توبة نصوحا. Implorai o sincero perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Tantos versículos de Allah subhanahu wa ta'ala chama cada um de nós para implorar o seu perdão. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Juro por Allah que diariamente eu imploro mais de 70 vezes o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. O Nabi alaihi salatu wa salam, a melhor criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. E qual é o fruto de implorar constantemente o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala? É que nós estamos protegidos. Temos a certeza de que estaremos protegidos do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. E acima disso, Allah subhanahu wa ta'ala também aceita as nossas preces, o nosso dua. Quanto mais nós implorarmos o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, maior será a possibilidade de Allah subhanahu wa ta'ala aceitar o nosso dua. E é por isso que consta que Imam Ahmad rahimahullah, que foi um grande sábio, já na sua era bastante famoso. Era bastante famoso através dos seus fatwas,
as pessoas iam transmitindo que, olha, o Imam Ahmad que deu esta resposta, ou através dos livros. E naquela altura não havia Facebook, WhatsApp, que podíamos repassar a foto da pessoa. Portanto, as pessoas só conheciam o Imam Ahmad, rahimahullah, através do nome. Poucos conheciam pessoalmente ao Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Certa vez, consta que o Imam Ahmad, rahimahullah, empreendeu uma viagem. Saiu para uma viagem. Até que chegou no masjid, observou o salah. Depois do salah, quis descansar. Veio o segurança, diz, é proibido, tem que sair. Ele disse, não, mas eu sou um viajante, necessito deste lugar para descansar. Ele disse que não. Não há lugar para si, por favor, de sair. E o Imam Ahmad, rahimahullah, saiu levando a sua bagagem e foi dormindo na porta do masjid. Foi dormindo na porta do masjid. Aquele segurança, nervoso, puxou pelos pés do Imam Ahmad, rahimahullah, e foi deixar na estrada. Arrastou o Imam Ahmad, rahimahullah, e deixou na estrada. Veio um padeiro e disse, venha ficar comigo até o adhan de Fajr. Eu estou a trabalhar ali na minha padaria. Imam Ahmad, rahimahullah, foi e sentou-se junto deste homem. E notou que ele sempre que estivesse a amassar o seu pão, dizia, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nós até podemos fazer 30, uma hora de tempo, mas este homem, subhanallah, com muita constância, durante horas e horas, ele só dizia, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Imam Ahmad, rahimahullah, disse que, como é que tu consegues implorar pelo perdão de Allah subhanahu wa ta'ala durante todo este tempo? Ele disse que não, eu fui praticando e, alhamdulillah, habituei-me agora, com muita facilidade, consigo ter na minha língua, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. O Imam Ahmad, rahimahullah, admirado, disse para ele, qual é o fruto? Já que você repete com muita constância, astaghfirullah, qual é o fruto que você obteve deste dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala? Diz que tudo que eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala, Ele já me concedeu. Tudo que eu peço, Allah me dá. Exceto um dua. Imam Ahmad, rahimahullah, levantou a questão, e qual é este dua? Diz que eu pedi a Allah subhanahu wa ta'ala para me fazer ver o Imam Ahmad, rahimahullah, antes de falecer. Imam Ahmad, rahimahullah, diz que Allah trouxe o Ahmad arrastado. Portanto, todo aquele que quer estar protegido e deseja que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o seu dua, deve implorar com muita constância, astaghfirullah. Alhamdulillah que não precisamos de ter wudu, não precisamos de estar no masjid, não precisamos de estar de pé ou numa certa posição. Você estando a dormir, estando deitado, estando de pé, estando sentado, você pode implorar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. E sem dúvida que esta é uma das misericórdias de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós. A terceira qualidade, al-amalu salih. Al-amalu salih é a prática de boas ações. Depois de você estar convicto de que adora unicamente Allah subhanahu wa ta'ala e sempre que incorre num pecado ou com muita constância você implora o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, seja zeloso em praticar boas ações. Seja zeloso em praticar boas ações. Tudo aquilo que constitui boa ação, você deve fazer parte dela. Em todas as partes, você deve ter a sua pessoa. E é por isso que Abu Bakr radiyallahu anhu, quando Nabi sallallahu alaihi wasallam perguntou certa vez quem jejuou, o Abu Bakr levantou a sua mão. Quando perguntou quem seguiu um janaza,
o Abu Bakr radiallahu anhu levantou a sua mão e tudo que o Nabi sallallahu alaihi wasallam perguntava, o Abu Bakr radiallahu anhu levantava a sua mão, Ya Rasulallah, eu pratiquei. Quer dizer, queria fazer parte, pouco de todos, a ibada, de todas as boas ações, porque ele não sabe qual será a ação que pesará mais no dia do juízo final. E é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que nenhum de vós deve desprezar a boa ação. Nenhum de vós deve desprezar uma boa ação, achando que é uma ação ínfima. Allah subhanahu wa ta'ala, o que vai me conceder? Talvez, através desta mesma ação, Allah subhanahu wa ta'ala poderá te tirar da situação que tu te encontras para as melhores condições. Nunca ouviram o hadith daquela mulher de Bani Israel, uma mulher de má vida? Certa vez, enquanto voltava para sua casa, encontrou um cão a lamber a areia molhada. Cão, que é a criatura mais desprezível, uma das criaturas mais desprezíveis no Islã. Mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que esta mulher, quando notou que o cão estava com sede, desceu até o fundo do poço e buscou água e deu de beber a este cão. Allah subhanahu wa ta'ala, fashakara Allahu laha. Allah subhanahu wa ta'ala foi grato para com esta mesma mulher, tirando esta mulher da situação que ela se encontrava e concedeu-lhe o Jannatul Firdaus. Por ter dado de beber um cão, subhanallah, e o que dizer de dar de beber a um ser humano? O que dizer de dar de beber a um gato? E no outro hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que eu vi um homem a rebolar no Jannat. Eu vi um homem a rebolar no Jannat de satisfação. O que fez? Muitos salats? Muitos zakat? Não. Diz que certa vez, enquanto ele passava por uma estrada, viu um ramo que de certa forma estava a dificultar a passagem das pessoas. E ele disse que hoje eu vou remover este ramo para facilitar a passagem das pessoas. E é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam viu este homem a rebolar no paraíso. Apenas removeu um ramo, removeu uma pedra, algo que poderá prejudicar ao seu irmão. E outra passagem, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que existia um homem bastante rico, que as pessoas iam até ele pedindo emprestado dinheiro. E quando chegasse a altura de pagar, ele mandava os seus homens e dizia: se eles disserem que não têm para pagar, então diz para eles que poderão pagar quando quiser. Pode ser que através desta ação Allah subhanahu wa ta'ala perdoará os meus pecados. E por causa desta ação, Allah subhanahu wa ta'ala perdoou os seus pecados. Certa vez veio uma mulher juntamente com duas filhas até Aisha radiallahu anha, pedindo caridade. Aisha radiallahu anha deu 3 tâmaras a esta mulher. Esta mulher recebeu. Aí fora estão a fazer muito barulho, por favor. Concedeu a essa mulher 3 tâmaras. Ela deu uma tâmara para cada uma das filhas. E quando ia colocar a terceira tâmara na sua boca, as duas pegaram na mão desta mãe, queriam também esta tâmara. Esta mãe partiu a metade daquela tâmara e deu a cada uma delas. Ficou sem comer. Quando voltou, Aisha radiallahu anha mencionou para o Nabi sallallahu alaihi wasallam este episódio. Que olha, esta mãe não comeu e deu a cada uma das filhas a metade daquela tâmara. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Oh Aisha, o mais admirável é que Allah subhanahu wa ta'ala perdoou os pecados desta mãe por causa deste gesto." Allah perdoou os pecados desta mãe por causa
deste gesto. Portanto, caros irmãos, tudo que for boa ação, nós devemos fazer parte dela. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat al-Asr: "Wal asr innal insana lafi khusr." Jura pelo tempo, innal insana lafi khusr. Todo ser humano está na perdição. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, excepto aqueles que creram em Allah subhanahu wa ta'ala, wa amilu salihat, e praticaram com as boas ações. São vastas e inúmeras as portas das boas ações, que cada um de nós pratique com aquela que Allah subhanahu wa ta'ala facilitou para ele. Cada um de nós tem uma certa inclinação. Devemos fazer parte de todas, inshallah, mas existe uma que estamos mais inclinados, ou é mais fácil para nós. Devemos dar o nosso máximo para fazer parte das pessoas que estão envolvidas na prática da boa ação. A quarta. É isso? A quarta, birrul walidain. Birrul walidain, obediência aos pais. Obediência aos pais. Eu vou falar algo que eu analisei. Existem pessoas virtuosas na nossa praça, que eu particularmente fui analisando. Alhamdulillah, são pessoas que têm um certo estatuto. E você nota que é um amor puro que vem das pessoas para com estas mesmas pessoas. Eu fui analisando qual será o maior motivo para Allah subhanahu wa ta'ala ter-lhes concedido este presente. E fui saber que todos eles eram pessoas, ou são pessoas, extremamente obedientes aos seus pais. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. O seu Senhor decretou que ninguém deve ser adorado, excepto Ele. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. E sejam bondosos para com os vossos pais. Sejam bondosos para com os vossos pais. Veja, Allah subhanahu wa ta'ala deixando conselho para nós. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Que nós deixamos este conselho para o ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala não utilizou este termo conselho quando tratou-se de salah, zakah, hajj, mas quando tratou-se dos pais, Allah diz: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Que nós recomendamos, deixamos este conselho para o ser humano. Qual é? Que sejam bondosos para com os vossos pais. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando falou dos profetas, poderia ter mencionado várias qualidades que eles tinham, mas quando falou de Yahya, alayhi salatu wassalam, diz: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا. E Yahya era uma pessoa obediente aos seus pais e não era uma pessoa rebelde. Era a qualidade de Yahya, alayhi salatu wassalam. Quando falou de Isa, alayhi salatu wassalam, diz: آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. Veja as inúmeras coisas que Isa alayhi salatu wassalam mencionou. Diz que eu sou servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Foi concedido o livro e Allah subhanahu wa ta'ala fez de mim um profeta. Estão a notar quão relevantes são essas três coisas? E logo em seguida, Isa alayhi salatu wassalam diz: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. E Allah subhanahu wa ta'ala fez-me obediente à minha mãe. Depois de ter mencionado essas grandiosas
qualidades. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, no hadith, também fez menção, consta que certa vez um homem saiu de Iêmen. Iêmen, caros irmãos, é tão distante de Al-Madinatul Munawwara. Imagina naquelas alturas que tinham que empreender as viagens de camelo. Este homem saiu de Iêmen, caros irmãos, e veio até o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disse: Ya Rasulallah, eu deixei os meus pais chorando, mas vim até si para lutar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu quero me inscrever para lutar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Vim doar a minha pessoa, ou por outras palavras. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: volte e faça sorrir os seus pais da mesma forma que você fez-os chorar. Volte. Nós precisamos de pessoas para lutar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas volte e procure o Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala na presença dos seus pais. Portanto, todo aquele que quer a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala, o bem-estar na vida terrena, assim como na vida do além, deve obedecer aos seus pais, ter o respeito devido para com os seus pais. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam também mencionou: Man ahabba an yubsata alayhi rizqu aw yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Aquele que deseja que Allah subhanahu wa ta'ala amplie o seu sustento e ele conceda uma longa vida, conceda baraka nesta vida, falyasil rahimah, que junte os laços familiares, que trate bem dos seus familiares, dos seus pais que vêm em primeiro lugar. E veja que Allah subhanahu wa ta'ala, quando falou no Suratul Isra da obediência dos pais, subhanallah, Allah bem conhece a cada um de nós, trouxe todos os pormenores. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Se um deles ou os dois atingirem a velhice na sua presença, fala taqul lahuma uff. Jamais digam uff, nem sequer que seja uff, não diga. E é por isso que os sábios dizem que se o seu pai mandar-te fazer um trabalho, ou a sua mãe, e você fizer, não procurou outra hora, é escrito como uma desobediência aos pais. É escrito como uma desobediência aos pais. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Porque na velhice os pais podem tornar-se um pouco mais chatos. Depende mais do filho. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala fez questão de dizer: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. E nem zangue aos seus pais. Por que não fizeste isso? Não podias falar antes. Eu acabei de voltar, teria feito naquela mesma hora. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Antes, pelo contrário, profiram boas palavras para os vossos pais. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. E humilhem-se diante dos seus pais. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Oh Allah, faça este dua. Oh Allah, tenha misericórdia dos meus pais, do mesmo modo que eles tiveram quando eu fora pequeno. Esses detalhes que Allah subhanahu wa ta'ala deixou para cada um de nós. Que cuidado. Enquanto os seus pais são independentes de si, é muito fácil você ser obediente. Mas a partir do momento que os pais passam a ser dependentes, precisam da sua boleia, precisam do seu dinheiro, você já pode achar que, olha, eu já sou uma pessoa independente, já posso zangar,
Quando a pessoa é jovem e o pai também é jovem, a pessoa até pode temer que, olha, o meu pai pode me tirar este carro ou aquele salário, mas a partir do momento que você já tem o seu salário, já tem a sua casa própria, já tem o seu salário, já tem o seu carro, com muita facilidade você pode incorrer nesta artimanha do Shaitan. Portanto, todo aquele que quer o bem-estar na vida terrena, que seja obediente aos seus pais. O bem-estar na vida terrena, assim como na vida do além. A quinta qualidade é isso. Ash-shukr. Ser grato a Allah subhanahu wa ta'ala pelas suas dádivas. Consta que certa vez Umar radiyallahu anhu wa arda esteve a fazer tawaf. E ouviu um homem a dizer: Allahumma ja'alni min ibadika al-qalil. O Allah, faça de mim dentre os poucos. Faça de mim dentre os poucos. Umar radiyallahu anhu não percebeu este dua. O Allah, faça de mim dentre os poucos. Aproximou-se deste homem e disse: o que significa? Disse: será que não recitaste o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ? E são poucos dentre os meus servos que são gratos pelas dádivas. Que são gratos pelas dádivas. É Allah subhanahu wa ta'ala que diz: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Tantas vezes nós esquecemos de ser gratos por aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu, porque nós temos uma visão e apenas olhamos para aquilo que não temos. São quantos que têm o tawfiq, a compreensão de olhar para aquilo que ele tem e louvar Allah subhanahu wa ta'ala? Muitos de nós apenas olham para aquilo que não tem, para descrer das dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, a saúde. Hoje, alhamdulillah, eu tenho dito, nós conseguimos urinar, todos de nós, ou alhamdulillah, a maioria, e aquele que não conseguiu, que Allah conceda a ele shifa. Todos nós conseguimos urinar, defecar, apenas saiu do seu quarto, ou dentro do quarto mesmo. No máximo deu 10 ou 15 passos para urinar e defecar. Existem pessoas que semanalmente devem ir 2 ou 3 vezes ao hospital para remover o sangue, porque não conseguem defecar e urinar, hemodiálise. E por cada sessão, tem algum médico, eu ouvi de 10 ou 11 ou 12 mil meticais por cada sessão. E ele deve ir 2 ou 3 vezes por semana. E nós, alhamdulillah, quantas vezes vamos à casa de banho, urinamos, defecamos sem pagar nem sequer um tostão? E é por isso que certa vez consta que Harun Rashid esteve a passar ou a passear sobre o seu reino e pediu um copo de água. Passou de uma casa e pediu: peço um copo de água. O rei. Aquela mulher que serviu o copo antes de entregar disse: Harun, se eu dissesse que este é o último copo de água na face da terra, o que tu darias em troca? Ele disse que eu daria metade do meu reino. Eu daria metade do meu reino. A mulher perguntou: e se você bebesse e a água não saísse? Ele disse: eu daria a outra metade do meu reino. A mulher disse: não há bem neste reino que equivale a um copo de água. Dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala que nós temos junto de nós. E é por isso que consta que um homem foi queixar-se diante de um sábio que Allah subhanahu wa ta'ala não deu-me isso, não me deu aquilo. Foi mencionando. O homem disse: ok, estás pronto para vender os seus olhos por $120 mil, por exemplo? Os seus dedos, os seus pés? O homem disse que não estou pronto. Diz que tu tens milhares de dólares junto de ti e ainda consegues descrer das dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando falou dos profetas, também mencionou essas qualidades.
A gratidão era a qualidade dos profetas. Quando falou de Nuh alayhi salatu wassalam, disse: Innahu kana abdan shakura, que ele era um servo grato a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando falou de Ibrahim alayhi salatu wassalam, disse: Shakiran li an'umi, era uma pessoa grata pelas dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. E qual é o fruto da gratidão? وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Se vocês forem gratos a Allah subhanahu wa ta'ala, então Ele ficará satisfeito convosco. Esta é uma promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. E no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Se fordes gratos pelas minhas dádivas, então aumentarei. Com o shukr você consegue manter as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala e ao mesmo tempo aumentar. Aquele que recebe 5.000 e deseja receber 10.000, passa a ser grato a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aumentará. E assim sucessivamente. Allah subhanahu wa ta'ala aumentará as suas dádivas. Quanto mais você for grato a Allah subhanahu wa ta'ala, infelizmente nós não temos esta cultura. Muito falamos de gratidão, 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 mas tanto queixamos, e o mais caricato é você encontra pessoas, eu já presenciei, pessoas que são conhecidas como ricas, que têm vários apartamentos arrendados, lojas arrendadas, são conhecidas como pessoas ricas e ainda conseguem dizer que está mal. Não há dinheiro. Ingratidão. Ingratidão pelas dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala também diz: Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Por que Allah subhanahu wa ta'ala vos castigará se vocês crerem nele e forem gratos? Todo aquele que for grato a Allah subhanahu wa ta'ala estará protegido do seu castigo. Consta que um homem, e essa história eu já havia contado numa outra palestra, consta que um homem certa vez esteve a percorrer, saiu da sua casa e entrou num deserto, por qualquer que seja o motivo. Por qualquer que seja o motivo. Terminou, ou já havia terminado com o seu mantimento, acabou, não tinha junto de si água nem bebida. Até que deparou-se com uma tenda, de longe. Antes de entrar nesta tenda, foi ouvindo um homem a dizer: Alhamdulillah, todos os louvores são para Allah por aquilo que me concedeu. O Alhamdulillah, alladhi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Todos os louvores são para Allah, aquele que me privilegiou acima de muitas criaturas. Este homem ainda não tinha entrado nesta mesma tenda, mas ouviu este de dentro dizer: Alhamdulillah, alladhi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Todos os louvores são para Allah, aquele que me privilegiou acima de muitas das suas criaturas. Este homem, quando entra nesta tenda, ficou traumatizado porque tratava-se de um homem que não tinha visão. Tratava-se de um homem que não conseguia mexer as suas mãos, não conseguia mexer os seus pés. Não tinha junto de si tanta água e tanta comida. E mesmo assim, ele a dizer: todos os louvores são para Allah, aquele que me privilegiou acima de muitas das suas criaturas. Este homem aproximou-se e disse: ouve, qual é o privilégio que Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu? Você é um cego, não consegue andar, não tem comida tão boa junto de si, não tem água suficiente e estás a repetir tanto: todos os louvores são para Allah, aquele que me agraciou acima de muitas das suas criaturas. Este homem disse: calma, calma. Não é verdade que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-me uma língua através da qual eu consigo recordar-se de Allah subhanahu wa ta'ala? Este homem disse sim. Disse: Alhamdulillah, alladhi
فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. Todos os louvores são para Allah, aquele que me privilegiou acima de muitas das suas criaturas. Existem tantas pessoas que não conseguem recordar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse, não é verdade que Allah subhanahu wa ta'ala fez de mim muçulmano? Unifico Allah subhanahu wa ta'ala na adoração? Aquele homem disse sim. Disse, alhamdulillah, alladhi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Todos os louvores são para Allah, aquele que me agraciou, privilegiou acima de muitas das suas criaturas. Não é verdade que existem pessoas que adoram bois, vacas, touros, ídolos, estátuas? Disse sim. Disse, por que eu não serei grato pelas dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala? Portanto, ainda que seja pouco, aprendamos a ser gratos pelas dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. A sexta qualidade, tapar o defeito do próximo. Aquele que quer a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala não deve ter o hábito de tirar os defeitos das pessoas. Deve tentar esconder ao máximo os defeitos das pessoas, em particular dos muçulmanos. Quando aquele homem veio até o Nabi sallallahu alaihi wasallam e disse, Ya Rasulallah, eu vi o fulano a cometer adultério. Eu vi o fulano a cometer adultério. O que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse? Subhanallah, é uma palavra. Halla satartahu. Por que tu não escondeste? Por que vieste dizer a mim? Halla satartahu. Por que não escondeste o defeito do seu irmão? E no hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. E aquele que esconder o defeito do seu irmão na vida terrena, Allah subhanahu wa ta'ala esconderá o seu defeito nesta vida, assim como na vida do além. Você apenas escondeu do seu irmão cá na terra. Allah subhanahu wa ta'ala promete esconder o seu defeito cá na terra, assim como na vida do além. E é por isso que no hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que no dia do juízo final, quando chegar a hora de cada um de nós ter de justificar-se pelos seus atos, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que haverá pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala aproximará delas. Allah próprio aproximar-se dessas mesmas criaturas e dirá, não é verdade que você praticou com este e aquele pecado? De uma forma isolada. De uma forma isolada. Vejam, caros irmãos, nesse dia todos estarão presentes. Desde Adam alayhi salatu wassalam até a última criatura que virá na face da terra. Imagina qual será a vergonha se for anunciado naquela multidão que fulano, Muhammad ou Abdullah ou Mubin, você fez isso e fez aquilo. Só imagina, nós cá, meia dúzia de pessoas, somos quanto? 200, 100 pessoas. Se eu levantar cá e mencionar defeito de uma pessoa, em público. Então imaginar qual seria o impacto? Qual seria o impacto? Imagina no dia do juízo final, quando todas as criaturas estiverem presentes, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu ocultar o seu pecado, o seu defeito, se você ocultar o defeito do seu irmão cá na vida terrena. Viu o seu irmão a praticar com uma boa ação? O ideal é você aproximar-se do mesmo e dizer, meu irmão, não é correto isso que estás a fazer. O correto é fazer deste e daquele modo. É assim que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou. Não é chegar, começar a publicar que, olha, sabe, eu vi aquele na cervejaria, eu vi aquele com uma mulher estranha. Tirar os defeitos do seu irmão. E é por isso que Imam Malik, rahimahullah, costumava dizer que eu vi pessoas virtuosas, mas, no entanto, tinham um hábito de tirar os defeitos das pessoas, de publicar.
Tinham poucos pecados, mas tinham o hábito de espalhar. E Allah subhanahu wa ta'ala fez questão de espalhar os seus defeitos. E vi também pessoas com muitos defeitos, mas ficavam calados. E Allah subhanahu wa ta'ala fez questão de tapar os defeitos dessas pessoas. Não tenhamos o hábito de tirar os defeitos das pessoas. Que sejamos verdadeiros irmãos uns dos outros. Notou o defeito? وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Recordai, talvez distraiu-se, incorreu numa promessa falsa do Shaitan. Vá, aproxime-se do seu irmão e diga: oh meu irmão, é desta e desta forma e não desta e desta forma. Este que é o método correto. A sétima e por último, a dua. A dua. Permanecer ou fazer bastante dua. Implorar a Allah subhanahu wa ta'ala pela sua misericórdia. Infelizmente, nós temos o defeito de apenas aproximar-se de Allah subhanahu wa ta'ala em momentos de dificuldade. Quando estamos bem, ninguém de nós tem a coragem de levantar as mãos. Ninguém de nós tem a coragem de levantar sozinho. Depois do salat, às vezes, muitos é força de hábito. Mas ninguém de nós, ou poucos de nós, tem a coragem. Poucos de nós tem a coragem de levantar pessoalmente as suas mãos quando ele está bem. Financeiramente, quando está bem com a sua família. E é por isso que quando nós vemos alguém, mashallah, concentrado no dua, logo pensamos: este pai deve ter problema, coitado. Deve estar à procura de emprego. Ou se nós conhecemos, é nosso vizinho, está a pedir emprego a Allah. Ou porque não casou, é verdade. Ele precisa de fazer dua, porque tem que casar. Ou porque não tem filho, não, é verdade. Querer justificar aquela humildade que ele tem com Allah subhanahu wa ta'ala. Não, ele precisa de fazer dua. Ele tem que fazer muito dua, porque não tem filhos. Mas quando estamos bem, poucos de nós têm a coragem de levantar as mãos e implorar a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, não é preciso você incorrer numa dificuldade para depois pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Não espere isso. E é por isso que Nabi sallallahu alaihi wa sallam costumava fazer o seguinte dua: Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matika wa fujaati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatik. Oh Allah, na'udhu bika min zawali ni'matik. Eu peço refúgio em ti no fato de tirar-me as suas dádivas. Wa fujaati niqmatik. E ser surpreendido por uma dificuldade. Não espere ser surpreendido por uma dificuldade para você implorar a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Diariamente, você está bem ou não está bem, você tem que ter um pacto com Allah subhanahu wa ta'ala, que eu diariamente vou implorar a ajuda de Allah, vou implorar o bem-estar diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E o dua é a ibada. E é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: Innahu man lam yas'alillah yaghdab alayh. Aquele que não levanta as mãos, aquele que não implora nada de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fica zangado com ele. Allah fica zangado com esta mesma pessoa. Aquele que não implora, aquele que não levanta as suas mãos para implorar a misericórdia, o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, o bem-estar, este tem a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala junto dele. E no outro hadith, Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: A'jazu an-nasi man ajaza 'an ad-du'a. E o Allah falou verdade. A pessoa mais incapacitada é aquela que é incapaz de fazer dua. A pessoa mais incapacitada. Este é um hadith que foi relatado por Ibn Hibban, rahimahullah. É um hadith autêntico. Man a'jazu an-nas man ajaza 'an ad-du'a. A pessoa mais incapacitada é aquela que não consegue fazer dua. Não consegue fazer dua. Existem pessoas que têm vergonha. Wallahi, eu já ouvi isso pessoalmente.
que tem vergonha de levantar as mãos na frente das outras. Diz que é vergonha, Molana, eu pedir a Allah, eu levantar mão, mostrar essa humildade diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: "A'jazun nas man ajaza anid du'a." Pessoa mais incapacitada, porque através do du'a, Allah subhanahu wa ta'ala abre as nossas portas. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Quando os meus servos te perguntarem: "Ó Muhammad, onde eu estou?" Diga que estou próximo e aceito as suas preces. Allah ouve as nossas preces. E as preces nunca são em vão. E é por isso que Umar radiyallahu anhu arda costumava dizer que eu carrego comigo a preocupação de fazer du'a e não a preocupação de ver o efeito do du'a. Eu carrego comigo a preocupação de fazer o du'a e não a preocupação de ver o efeito do du'a. Porque em todas as circunstâncias Allah subhanahu wa ta'ala aceita o nosso du'a. Conforme diz o Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Se Allah subhanahu wa ta'ala não te conceder aquilo que você pediu, então vai afastar uma maldade equivalente àquela. Se não for isso, então no dia do juízo final, Allah subhanahu wa ta'ala irá te recompensar. E é por isso que no outro hadith, Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz que as pessoas todas desejarão que os seus du'ás não tivessem sido aceitos na face da terra, só de ver a recompensa. Portanto, devemos carregar conosco a preocupação de fazer o du'a e não de ver o efeito do du'a. Em todas as circunstâncias, Allah subhanahu wa ta'ala aceita o nosso du'a. E Allah é Hakim, bem sabe qual é o modo correto de aceitar este seu du'a. Tantas pessoas pediram: "Ya Allah, faz-me casar com aquela mulher, faz-me casar com aquela mulher." Ainda há algum tempo alguém veio me dizer: "Sheikh, eu pedi tanto para casar com aquela mulher, depois eu vi que ela casou-se e descobri que ela é uma shaitana." Usou este mesmo termo. Descobri que ela é uma shaitana. Eu implorei tanto a Allah subhanahu wa ta'ala para casar-me com ela, mas quando ela casou-se, descobri que ela é uma shaitana. A gente não sabe o que é bom para nós. Somos tão incapacitados que não sabemos o que é bom para nós. Queremos que Allah aceite da forma como nós pedimos. Não, Allah é prudente e bem sabe qual é o melhor modo de aceitar este mesmo du'a. E o du'a também era uma das qualidades dos profetas, alayhimus salatu wassalam. Zacarias, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala falou acerca dele quando não podia ter filhos. O que diz? إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. O Allah diz que ele implorou isoladamente a Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo: "Ya Allah, os meus cabelos já estão brancos, os meus ossos já estão frágeis, não deixa-me sozinho." Estão a ver essa humildade que ele teve diante de Allah subhanahu wa ta'ala, e rapidamente Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe as boas novas de Yahya alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam, que também não podia ter filhos, a sua esposa não podia ter filhos, quando implorou a Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhe filhos. O du'a cria milagres, conforme se diz. E no outro hadith, Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz que através do du'a, só o du'a pode mudar o destino. Só o du'a pode mudar o destino. E é por isso que consta que o Umar radiyallahu anhu arda costumava dizer: "Ya Allah, se tu me escreveste para fazer parte dos perversos, mude." Quer dizer, um du'a. "Oh Allah, se tu escreveste isso, então mude através deste mesmo du'a." Todo aquele que deseja algo e acha impossível, que peça a Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah abrirá as suas portas. São essas as 7 qualidades que eu pude abarcar, que Allah subhanahu wa ta'ala beneficia a mim primeiro das mesmas e a todos vocês, que conceda a compreensão dessas palavras, que faça de nós bons muçulmanos.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.